existe direito adquirido se eu não tiver o meu direito. Eu tenho direito adquirido. Ou seja, o que acontece é, doutora, a sua pergunta é, o empregado entrou em 1987, optou pela estabilidade decenal. Perfeito, foi optante pela estabilidade decenal. Em 88 veio a Constituição e tirou a estabilidade dele. Só que como ele era optante desde 87, ele tem direito adquirido com isso. Não, doutores, ele não tem como ter direito adquirido porque ele não tinha 10 anos de emprego. Por isso que eu utilizei aquele exemplo na pergunta passada. Só há que se falar em direito adquirido se o empregado, preste atenção por favor, só há que se falar em direito adquirido se o empregado já tinha 10 anos de emprego e era optante da estabilidade decenal. Por isso que eu falei agora há pouco para vocês, ele deveria ter entrado pelo menos em setembro de 78 para conseguir ter completado os 10 anos. Se na data da promulgação da Constituição Federal, ele tivesse 9 anos, não, porque 9 anos com aquela súmula que nós tratamos na primeira parte do nosso programa, ele já tinha, né? Então, vamos imaginar que se ele tivesse 8 anos e 11 meses optantes pela estabilidade decenal, não tinha direito, perdeu. Mas aí, doutor, tem uma pergunta relevante. Espera um pouquinho, André. Aqui tudo bem, porque no exemplo que o doutor deu, o cara entrou em 1987. Tudo bem, mais ou menos, mas vamos imaginar o seguinte. O empregado começou a trabalhar em 1980 e optou pela estabilidade decenal. Em 88 veio a Constituição e lhe retirou o direito da estabilidade decenal. Ele não alcançou o direito adquirido, porque ele tinha 8 anos de emprego só, e portanto ele não é detentor da estabilidade decenal. É isso mesmo. Perfeito. Mas espera aí, André. Você está querendo me dizer que esse cara ele ficou sem a estabilidade decenal porque a Constituição tirou esse direito dele e como ele não tinha direito adquirido, ele não a conquistou, mas ele ficou também sem o fundo de garantia, porque ele não era optante do fundo. É isso mesmo. Pela Constituição Federal, ele ficou totalmente desamparado. Repito, o cara entrou em 1980, optou pela estabilidade decenal. Veio a Constituição de 88 e tirou a estabilidade decenal dele, mas ele também não tinha fundo de garantia, porque ele não era optante do FGTS. Ele ficou sem nada, ele ficou desamparado. Aí o que fez o legislador ordinário? Através do artigo 478 da CLT, ele estabeleceu uma indenização. Uma indenização de 1 mês de salário para cada ano de serviço prestado, ou fração igual ou superior a 6 no regime decenal. Por exemplo, este empregado que tinha trabalhado 8 anos sob o regime decenal, para ele não ficar totalmente desamparado, ele teve uma recompensa, que foi 8 salários. Artigo 478 da CLT fala que ele terá direito a 1 mês de salário para cada ano de serviço prestado sob o regime decenal, ou fração igual ou superior a 6 meses. Claro, para quem conhece um pouquinho de direito do trabalho, sabe que isso foi uma outra forma de lhe dar o fundo de garantia. Como assim, André? Doutores, eu não sei se vocês já ouviram dizer, mas quando você trabalha 1 ano, você tem 1 mês de fundo de garantia de salário depositado. É mais ou menos isso mesmo, tá? Então isso era uma indenização efetivamente compensatória, já que ele ficou, de fato, em princípio, desamparado. Joia, doutor? Obrigado pela tua participação, excelente pergunta. Vamos para a próxima questão. Vamos lá. Todo membro da CIPA tem estabilidade? Não, a pergunta é interessante. Não é todo membro da CIPA que tem estabilidade, não. Lembra que eu falei para vocês que a instituição da CIPA não é obrigatória, salvo se a empresa tiver mais de 50 empregados? Então presta atenção aqui. Doutores, quando a CIPA é instituída na empresa, quer seja de maneira facultativa, que é muito raro, porque a empresa não tem 50 empregados ainda, ou de maneira obrigatória, porque a empresa já tem mais de 50 empregados, quando a CIPA é instituída na empresa, a composição da CIPA tem que ser paritária. Desculpe. A composição obrigatoriamente tem que ser paritária. Peraí, André, como assim? Olha, eu tenho que ter alguém nomeado pelo empregador
para defender os interesses do empregador e tenho que ter alguém eleito pelos empregados para defender os interesses do empregado. Mas, doutor, eu não quero que vocês decorem isso, eu quero que vocês entendam o objetivo, o espírito do legislador. Veja, empregador tem que nomear um representante para defender os seus interesses, e os empregados elegem um representante para defender os interesses dos empregados. Raciocina comigo. Quem tem que ter garantia de não ser mandado embora? Quem não pode ter medo de ser mandado embora para poder bater de frente com o empregador? É o representante dele ou dos empregados? Claro que é o representante dos empregados. O representante dos empregadores não tem que ter medo de nada. Ele está defendendo os interesses do empregador. Ele foi nomeado pelo empregador. Mas o representante dos empregados tem. O cara vai falar, eu não vou brigar com esse empregador não, cara. Pelo amor de Deus, se eu brigar com ele, vai me mandar embora, eu vou perder o emprego. Ou seja, o cara tem que ter as costas quentes. Como é que chama as costas quentes aqui? Estabilidade. E o cipeiro, só representante dos empregados é que tem estabilidade no emprego. O representante dos empregadores, não. Não tem por que ter também, né? Só o representante dos empregados, o membro da CIPA, representante dos empregados, tem estabilidade. Representante dos empregadores não tem, e repito, não tem por que ter. Representante dos empregadores da CIPA não tem estabilidade, e não tem por que ter estabilidade. Tá? Representante dos empregadores defende o interesse dele. Quem tem que ter garantia lá de poder ter... poder brigar com o empregador, vamos utilizar o poder, claro, sem ter medo de ser mandado embora, representante dos empregados. Só para finalizar, a regra é que o representante dos empregadores da CIPA seja o presidente da CIPA e o representante dos empregados o vice-presidente. Portanto, só o vice-presidente da CIPA tem estabilidade, porque o presidente, que é o representante dos empregadores, ele não tem estabilidade. Só o representante dos empregados, só o representante dos empregados é que tem estabilidade. Joia? Perfeito? Obrigado também pela participação. Vamos dar mais uma olhadinha na próxima questão. Vamos lá, é a quarta, acho, né? Vamos lá. Professor, qual é o marco inicial para a estabilidade da gestante? A pergunta é interessante. Olha, isso corresponde a uma das maiores celeumas que tem no campo do direito do trabalho. Qual é o marco inicial da estabilidade da gestante? Ou seja, quando começa a estabilidade da gestante? Vou me aprofundar um pouco na pergunta do doutor. Certamente o que ele quis dizer. Meu Deus do céu. Professor, o senhor falou para a gente que o artigo 10, inciso 2º, a linha B do EDCT, fala que a estabilidade da gestante é da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Ótimo, professor. Perfeito, professor. Excelente, professor. Mas que raio que esse legislador quis dizer com essa palavra confirmação? É essa a pergunta do doutor. Qual é o marco inicial? O que o legislador quis dizer com essa palavra confirmação? Deve ser entendido isso como a confirmação do estado gravídico ao empregador? Ou não? Deve ser entendido pura e simplesmente como a confirmação da gravidez pela própria empregada. A própria empregada confirmou para ela que está grávida, ela tem estabilidade, independente do empregador saber. Eu confesso a vocês e me permito dar uma posição particular a respeito do assunto. O que eu acho correto é que deva ser a confirmação da gravidez ao empregador. Primeiro, se assim não fosse, o legislador precisaria trazer da confirmação da gravidez, ele traria a palavra só da gravidez até 5 meses após o parto. Na minha opinião, quando ele está falando de confirmação, ele quis dizer da confirmação do estado gravídico ao empregador. Segundo, acho um absurdo você penalizar o empregador com uma reintegração, uma indenização, se ele não sabia o que estava fazendo. Reintegração, indenização. Doutores, indenização ainda é de reparação de dano. Dano decorre de dolo ou de culpa. Se eu mando uma empregada embora e eu não sei que ela está grávida, como é que eu posso ser penalizado por isso? Pelo amor de Deus. E vou mais longe. Não existe a possibilidade
Eu não estou falando só de gestante agora, estou falando de estável de um modo geral. Aquele negócio assim, ó, manda o empregado embora e indeniza pelo tempo da estabilidade. Isso não existe.